Olá pessoal, Nerdinho aqui. Vocês já pensaram se dá para calcular vazão utilizando redes neurais e distribuindo esse conhecimento aí no ambiente Foundation Fieldbus? A inspiração para isso veio de uma tese de dissertação de mestrado, né, do meu pai, que foi entregue e foi concluída no ano de 2011 pela USP de São Carlos, chamada Implementação de uma rede neural em ambiente Foundation Fieldbus para computação de vazão simulando um instrumento multivariável. Basicamente, pessoal, nós pegamos os dados aqui, uma base de dados, né, um dataset gerado a partir de um instrumento multivariável, na época era o 3095, hoje tem outros modelos já mais novos. Trabalhamos no MATLAB a programação de uma rede neural e depois, né, no terceiro passo, a gente distribuiu esse conhecimento, né, esses pesos, esses bias, em blocos do ambiente Foundation Fieldbus. Tá? É, então fizemos primeiro a aquisição de dados aqui utilizando um software chamado Engineer Assistant, né, que é um software que vem junto com o multivariável. Basicamente, nós temos ali a definição, né, a configuração do fluido do processo, que na época foi gás natural. O elemento primário, utilizamos uma plaquinha de orifício de 4 polegadas e a gente consegue fazer simulações aqui, né, de valores de pressão e temperatura para obter os valores de vazão e fazer o treinamento supervisionado aqui por meio do MATLAB, né? Então, foi criada aqui uma rede neural a partir do MATLAB, exatamente com esses valores, né, simulados aí da pressão estática da linha, da temperatura e da pressão diferencial gerada pela placa de orifício, né? E com isso nós obtivemos os valores de vazão correspondente a cada uma dessas entradas e, claro, fechado aqui, né, para um cenário ali eh, da placa de orifício, né? Então, pensando aqui do lado esquerdo, foram feitos esses passos aqui para a gente conseguir fazer o treinamento da rede neural e depois esse conhecimento foi transferido, né, aqui nessa coluna da direita, já, digamos assim, só o passo que a gente chama de forward, ou seja, só as multiplicações matriciais ali, basicamente, né, perfazendo os cálculos no ambiente com os bloquinhos da Fieldbus. Aqui eu sei que não dá para ler aqui os bloquinhos, pessoal, depois eu vou fazer outros vídeos elucidando melhor, mas basicamente, esses blocos vão fazer o quê? Eles vão receber os valores, né, da pressão diferencial, da pressão estática e da temperatura e vão calcular para a gente o valor da vazão correspondente a essas entradas. O coração aqui dos blocos Fieldbus, né, foram usados dois blocos principais, que é o bloco aritmético, onde a gente consegue fazer a multiplicação, ou seja, cada uma das entradas vai ser multiplicada pelos pesos cináticos, né, chamados aqui por esses ganhos, né, e a parte não linear vai ser trabalhada em bloquinhos caracterizadores, né? São bloquinhos que permitem a gente fazer aproximações por segmento de reta, tá? E com isso, a gente consegue fazer o cálculo da vazão. Eu fiquei pensando aqui que nem todas as pessoas são da área, né, de instrumentação ou essa área aí de computação. Então, eu penso em fazer outros vídeos, né, cada um deles explicando, por exemplo, como a vazão é calculada a partir de instrumentos multivariáveis, né, o que são esses instrumentos multivariáveis e como eles conseguem calcular a vazão, né, mediante algumas equações aí um pouco complexas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um outro vídeo explicando como funciona uma rede neural, né, o que que é uma rede neural, como que a gente trabalha na época. Eh, uma das ferramentas mais conhecidas era os toolbox do MATLAB, né, a caixinha de ferramenta do MATLAB. Hoje, dentro do Python aí tem Keras, tem TensorFlow, tem outras que são até mais fáceis da gente trabalhar, tá? E também penso em fazer um vídeo à parte falando do que é uma rede Foundation Fieldbus, né? E quais são os principais blocos ali que a gente pode encadear para conseguir fazer cálculos dentro do ambiente Foundation Fieldbus, beleza? Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se puder, se inscrevam no canal e ajudem a divulgar. Muito obrigado e até a próxima.